Seja bem-vindo aos métodos quantitativos aplicados à administração. Eu sou o professor Pedro Afonso Cortes e estarei com você ao longo dessa disciplina e deste módulo. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre a organização de bancos de dados. Uma contribuição muito importante na estatística está no manejo das informações, a criação de procedimentos para organização e resumo de grandes quantidades de dados. A descrição das variáveis é um passo prévio que você faz para interpretar os seus resultados, e a metodologia empregada faz parte da estatística descritiva. Os nossos dados, de forma geral, podem ser organizados na forma de tabelas ou gráficos, e neste capítulo nós vamos conversar sobre os conceitos básicos para uma certa montagem e apresentação dessas estruturas quando os dados são quantitativos. Na descrição de dados, você pode utilizar de tabelas e gráficos, medidas de tendência central e dispersão, que são assuntos que nós conversaremos em outros módulos. Para começar, vamos ter um exemplo aqui de um banco de dados. Imagine então que você tem essas informações agrupadas de 25 indivíduos ou 25 casos. Nós temos ali 5,1, 4,9, 4,9, entre outros valores. Esses dados foram obtidos de uma forma que eu posso concluir que algumas pessoas, têm algum valor de albumina, que é a variável que está sendo medida aí, ou seja, algum componente no corpo dessa pessoa, tem um valor 5,1, de uma outra pessoa tem 4,9, de outra pessoa tem 4,9, enfim, cada pessoa tem uma variação aí na quantidade de albumina, nesse componente no corpo. Já alguns indivíduos têm valores iguais, Tem pessoas que têm 5,1 ali no começo, ali no meio tem outras pessoas com 5,1, o 4,9 repete no segundo e terceiro caso. Eu também posso verificar que o menor valor seria 4,5. Nós podemos identificar aí, então olhando esses dados. E o maior valor seria 5,5. Essas conclusões são obtidas de uma forma mais imediata, certo? Principalmente a primeira e a segunda. Mas a terceira eu tenho que ficar bastante de olho, principalmente se a amostra fosse grande. Imagina como que seria difícil encontrar qual o maior e menor valor se nós tivéssemos aqui, em vez de 25 casos, cerca de 20 mil casos. Seria um trabalho bastante grande e a gente poderia errar bastante, Para diminuir esses erros e chegar a conclusões de forma mais rápida, nós podemos utilizar de tabelas de frequência, por exemplo. As tabelas de frequência são esses agrupamentos aqui. Nós temos aqui, então, os mesmos dados de antes, só que nós podemos ler de uma forma mais tranquila. Veja que nós temos, então, qual é o valor das pessoas, dessa substância que está no sangue chamada albumina, que vai variar entre 4,5 até 5,5. Temos aqui mais outras informações, como a quantidade de pessoas que têm esta quantidade de albumina no sangue, quanto que isso é apresentado em termos percentuais, quanto que isso é apresentado em frequência acumulada e quanto que isso é apresentado em frequência acumulada percentual. Há também os valores totais aqui embaixo, e de forma geral nós podemos pensar sobre essas tabelas como uma forma adicional de compreender os nossos dados que facilita o nosso dia a dia. Eu peço para que você pare esses slides e veja com bastante atenção o que significa cada uma dessas colunas. Nós temos aqui então, para a variável, o valor da variável. A contagem é igual ao número de casos. A frequência com uma contagem. A frequência relativa como a contagem considerando a soma total. A frequência como contagem acumulada, que é aquela que considera o valor atual mais o valor anterior. E a frequência relativa acumulada, que considera o valor atual mais o anterior em termos percentuais. Outra forma de compreender os dados bastante fácil pela tabela é por meio de uma tabela de intervalo de classe. Aquela nossa primeira tabela era uma tabela de frequência simples. E qual a diferença entre esta tabela e a anterior? Na tabela anterior, nós tínhamos um único valor para cada linha. Nessa tabela, nós temos múltiplos valores ou intervalos de classe. Temos, então, a frequência, que nada mais é do que a contagem de cada pessoa em cada um desses intervalos de classe, e a frequência relativa, que é isto em termos percentuais ao se considerar o total da amostra. Em um jeito mais simples de entender, o palitinho, ou este intervalo de fechado, significa que o valor limite onde ele encosta é incluso. Eu gostaria de compartilhar agora algumas dicas para a formulação de tabelas. As tabelas devem ser precedidas de um título suficientemente claro para que o leitor não precise voltar ao texto para entender o conteúdo da mesma. É bem chato ter que voltar ao texto para entender a tabela, O título tem que ser claro.
A tabela também é limitada por uma linha na parte superior e outra na parte inferior que indica o seu final. O cabeçalho tem que ser separado do restante do texto por uma linha horizontal. Também é importante entender que nós não utilizamos linhas verticais separando as colunas. Nós utilizamos espaços em branco. As abreviaturas e símbolos pouco conhecidos devem ser explicados numa parte da tabela ao inferior, que nada mais é do que o rodapé da tabela. Você também tem que sempre indicar a fonte dos dados. Isso é uma prática comum não só nas tabelas, mas também nos gráficos, quando a autoria não é própria, principalmente. Quando a fonte é própria, você indica a autoria própria. Vamos tratar agora sobre a distribuição de frequência em gráfico. Nós já tratamos da distribuição de frequência simples e distribuição de frequência por meio de intervalos de classe. Vamos tratar então desses gráficos agora e entender como essa representação imagética ou pictórica pode facilitar a compreensão dos nossos dados. Eu quero destacar com vocês que o título do gráfico tem que ser claro, para evitar que o leitor volte ao texto para entender a que se refere, tem que ser colocado ao pé do desenho, ao contrário da tabela que o título é colocado na parte superior, está bem? Então vamos lá. O histograma é um gráfico como este daqui, e a frequência de casos de cada valor da variável naquele momento observado, né? Ou seja, temos aqui a figura 1 que tem o peso em quilo observado em 256 alunas da Federal do Rio Grande do Sul. Então nós temos aqui o F, ou a frequência, a quantidade de casos observados, que vai dar a altura da barrinha, e temos os quilos aqui nessa parte de baixo. Temos, portanto, então, que alunos por volta de 55 quilos seriam por volta de 80 alunos. Para fazer isso, coloque o olho ali próximo a 55, veja a barra da esquerda, vá subindo e depois siga para a esquerda onde está o F. Está por volta de 80, certo? Já as pessoas que têm por volta de 45 quilos seriam ali por volta de 10 pessoas. Para entender isso, veja o valor 45, coloque o olhar na barra da esquerda, suba um pouquinho o seu olho, olhe então que tem um pequeno tracinho que está metade do caminho até o 20, portanto ali seria equivalente a 10 pessoas. Este então é o nosso histograma. Quero destacar também que o histograma pressupõe uma continuidade entre as observações, e por isso as barras são coladas. Significa que logo em seguida eu tenho por volta ali de 50 quilos, enfim, os valores ali são contínuos de alguma forma. Já no nosso diagrama de hastes ou bastões, nós estamos então tendo uma frequência de casos, né, de cada valor naquele momento de observação, assim como tivemos no histograma, mas a diferença aqui é que as barras estão separadas. Os diagramas de haste ou bastões, eles não pressupõem continuidade, portanto as barras são distantes. Veja aqui então que nós temos número de irmãos relatados por 115 estudantes universitários da Federal do Rio Grande do Sul e a quantidade percentual, né, que isso tem na nossa amostra. Veja que por volta de 35% dos estudantes dizem que tem ali 2 irmãos. Cerca de 20% dos estudantes têm apenas um irmão. Nós aqui não colamos as barras porque não tem exatamente uma certa relação ou não refere-se à mesma unidade, ao mesmo caso, a quantidade de irmãos. No caso ali do peso já tem uma certa continuidade entre os valores. Nesse sentido, é importante tomar nota de que os diagramas de hastes ou bastões não pressupõem continuidade e por isso as barras são distantes. Relembre-se bem disso, isso vai ajudar você na sua prática e na sua prova. Temos aqui o gráfico de ogiva, que nada mais é do que a frequência acumulada dos casos ao longo do tempo. Nós começamos então com a frequência de casos em função dos anos. Começamos ali com 0, subimos ao quarto ano com 3, no quinto ano com 8, no sexto ano com 16, ao sétimo ano com 27, ao oitavo ano com 34, ao nono ano com 38, ao 10º ano com 40. Nós poderíamos pensar nesse gráfico como a quantidade de pessoas que se aposentariam aqui na nossa empresa nos próximos 10 anos. E com este gráfico nós conseguiríamos ver ou planejar a provisão de pessoal para os próximos anos. Esta é uma vantagem do gráfico de ogiva, a frequência acumulada, os casos ocorrendo ao longo do tempo. Quero falar agora um pouco com vocês sobre a questão da frequência relativa e probabilidade. Nós podemos, por exemplo, tomar aquele gráfico de número de irmãos daquela amostra de 105 estudantes universitários da Federal do Rio Grande do Sul. Se tomássemos aquele gráfico como um referencial, nós poderíamos pensar que cerca de 35% daqueles alunos, ou se nós amostrássemos de forma aleatória naquele contexto, cerca de 35% desses universitários teriam por volta de 2 irmãos.
Ocorre que esta conclusão só é válida no caso da frequência relativa se a minha amostra ela é representativa. Portanto, antes de falar de probabilidade em relação à frequência relativa, nós temos que assegurar que a nossa amostragem é probabilística e representativa da população. Mas uma vez que isso é verdadeiro, então é provável que a nossa frequência relativa tenha sim alguma equivalência com a probabilidade do evento na população. Gostaria de apresentar um conteúdo extra para vocês aqui. Isso é bastante importante, pois é muito útil para os exercícios e para a prática profissional de forma geral. Quando estamos tratando de dados desordenados, nós podemos ordená-los de um jeito que facilita a visualização. Essa ordenação geralmente vai do menor para o maior e facilita a nossa compreensão. Temos aqui uma série de dados, 9, 7, 5, 9 e 8. Nessa disposição não está em rol. Mas no momento que nós ordenamos do menor para o maior, ou seja, 5, 7, 8, 9 e 9, os dados estarão em rol. Com isso, com um simples olhar, nós podemos falar qual o maior valor, e neste caso, o número mais alto da sequência, por exemplo, seria o 9. O 9 é maior do que o 7. O 9 é maior que o 8, por exemplo. O 9 é maior que o 5. Já o menor valor seria o número mais baixo da sequência. Eu poderia então falar que o 7 ele é menor do que o 9. O 7 ele é menor do que o 8, mas o 7 seria maior do que o 5. Portanto, o menor valor ali seria o 5. Já no caso do valor mais típico, nós estaríamos pensando na noção de moda, aquele valor que mais se repete. Note que nós temos uma vez o número 1, uma vez o número 7, uma vez o número 8, mas temos duas vezes o número 9, portanto a moda aqui seria o 9. Você pode entender um pouco mais da organização de dados quantitativos acessando o Moodle e fazendo o nosso módulo completo. É da autora Caligari Jacks e eu espero você lá na nossa plataforma de estudos. Bons estudos!